Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexei Carvalho e você está no Conhecimento Sem Fronteiras, o canal que leva o conhecimento de forma acessível a todos. Levamos conhecimentos da área científica, da área dos negócios, e hoje a gente vai falar de um tema interessante também para levar para todos, que é a questão da atuação no terceiro setor, né, de impacto social. Hoje eu vou receber aqui a Elaine Ribeiro, que tem uma grande experiência nessa área, e mostrar como que essas organizações criam esse impacto social, geram inovação, e como é importante a gestão, né, nessas organizações para realmente fortalecer o movimento do terceiro setor. Você ficou interessado? Fica comigo. Olá, Elaine, tudo bem? Seja Tudo bem-vinda ao bem? Conhecimento Sem Fronteiras. A gente fez aí já uma introdução para o nosso público do que a gente vai falar, mas queria então agradecer a sua presença. Tudo bem? Bom dia. Obrigada. Eu chamo você de doutor, né? Porque uma pessoa com o seu know-how, a gente considera como o nosso doutor. Então, obrigada, doutor Alexei, pelo convite, pela parceria de sempre que a gente tem aí estabelecido. E vamos lá para um mais, como que é? Conectando sem fronteiras? Isso, para levar conhecimento sem Para fronteiras, levar exatamente. conhecimento sem fronteiras. Isso aí. Bom, gente, então agora eu vou apresentar oficialmente, né, a nossa convidada de hoje, a Elaine Ribeiro Cardoso. Ela é assistente social, ela é a CEO da ER Consultoria Social e presidente do Instituto Terceiro Setor, o I3S, que atua no fortalecimento das instituições, das organizações da sociedade civil, as OSCs, né? Então, ela trabalha muito com questões de política pública. Desde 2018, coordena projetos aí nessa área para qualificação dessas equipes. Ela tem pós-graduação em gestão 4.0 pela PUC Minas, tem um MBA em gestão de cidades, especialização em política ciência social, e está fazendo mestrado, né, na Unifesp. Então, Serviço Social e Políticas Públicas lá na Unifesp. E aí, ó, você que acompanha o nosso canal, nós temos, então, Helena, a gente tem aqui no nosso canal muitos mestrandos também, tá? Mestrandos, doutorandos, que é o pessoal que a gente leva conhecimento também para essa troca de ideias, né, de pesquisa, que são importantes. E também, já aproveitando aqui a nossa introdução, você já está gostando aqui da ideia, segue o nosso canal, ativa lá o lembrete, né? Então, é sempre importante. Mas agora, vamos lá passar para a nossa convidada. Elaine, me fala um pouquinho dessa sua trajetória. E aí, assim, já te provocando aqui de início, né? Por que serviço social, né? Então, conta um pouquinho aí de como foi essa sua carreira, como que você se interessou por essa área, né? Porque os jovens também que estão vendo a gente aqui podem falar assim, ó, o que será que faz nessa profissão, né? Então, conta pra gente. Ah, Alex, olha, na verdade, foram muitas situações que me levaram a escolher o serviço social. Mas eu comecei a minha trajetória na educação, né? Então, aos 18 anos, eu terminei, concluí o magistério. Inclusive, eu sou uma das formandas no magistério no último ano de magistério, porque depois ele se consolidou como pedagogia, né? Então, eu sou uma das últimas que se formou ainda no antigo magistério. Então, eu sempre tive uma trajetória na área da educação e a educação ela me permitiu conhecer a área social, né? E uma das experiências que eu tive foi a educação de adultos, né? Que foi, inclusive, eu tenho até um livro que tá no forninho aí para ser publicado, sobre essa minha experiência, né, como professora na educação de adultos. Na época ainda não tinha esse formato EJA, né? Aí o EJA ele veio se consolidando após, porque eu sou da época do Telecurso 2000, viu, gente? Então essa CUTES aqui, ó. É, então, e o serviço social ele nasceu após
uma fatalidade que eu sofri um acidente em 2005. Eu fiz matemática por 2 anos, né? Eu nem coloquei no currículo, doutor, mas se eu for colocar tudo é muita coisa. E eu fiz matemática em 2 anos, e após essa fatalidade que eu tive, que eu fiquei quase 3 anos praticamente andando de cadeira de roda, muletas, enfim, eu me despertei para um outro mundo, assim, né? Porque quando eu saí da educação, eu ingressei na área financeira, eu fui trabalhar em bancos, né? Então, eu trabalhei na área do mercado, né, no segundo setor, e, e eu trabalhei esse período na área financeira, dentro de um dos grandes bancos de São Paulo, Brasil, e foi bem nesse período que eu sofri esse acidente, e foi um momento que eu passei a ter uma visão de mundo muito diferente do que eu tinha, mesmo sensível à questão da educação, à questão das vulnerabilidades, porque eu cheguei a ter o contato com pessoas que não tinham acesso mínimo ao conhecimento, né? Imagine, eu formei 80 operários de uma fábrica têxtil. Eu fui uma professora de 18 anos que alfabetizou, né, alguns dos funcionários de uma fábrica têxtil que, por conta da ISO 9001, exigia a escolarização, ainda tem, né, essa ISO, inclusive. Bom, e o serviço social ele me veio nesse período, né, dessa fatalidade, que eu sofri um acidente, e eu pensei ou fazer psicologia, porque foi algo que mexeu muito com as minhas questões emocionais, pessoais, e o serviço social, ele foi um caminho que, naquela época, a gente prestava vestibular para entrar nas faculdades. Não tinha Enem, não tinha SISU, não tinha esses métodos, né? E aí eu prestei, na época, na mesma faculdade que eu fiz matemática, que eu descobri o que eu odeio, né? Isso é ótimo na vida, porque saber o que você gosta é muito bom, mas quando você sabe o que você não gosta, você elimina 50% dos erros da vida, né? É Das verdade. escolhas, né? Mas foi muito boa a experiência. E aí eu fiz a mesma faculdade que eu fiz matemática, eu prestei um vestibular e eu passei, não lembro se foi segundo ou terceiro lugar, para serviço social. Para mim era muito novo, né? É, só que eu já tinha sido também sido motivada porque eu tive uma experiência nessa época que eu sofri o acidente em trabalhar no conselho tutelar. É bem rápida essa Hum, passagem para fazer conexão. Eu trabalhava na tesouraria de uma prefeitura, porque eu fazia matemática e trabalhava na área financeira. Olha só, nada a ver, né? Quem me conhece sabe que isso não tem nada a ver comigo, mas enfim. Eu trabalhava na área na tesouraria de uma prefeitura. E por conta do acidente, eu migrei para esse setor chamado Conselho Tutelar, que naquela ocasião o ECA tinha 15 anos, né? Então ele era ainda muito adolescente, né? Para o que é o ECA hoje. Então eu fui conhecer o Conselho Tutelar trabalhando no Conselho Tutelar. E foi exatamente nessa ocasião que eu prestei para o serviço social, após toda essa dinâmica de vida aí, que eu trabalhava mesmo sob limitações, mas eu continuei trabalhando. E ali eu fui passando a conhecer um pouco de um cenário social que nós que não somos do meio, ou melhor, pessoas que não integram este meio, não conseguem ter a dimensão do que é. O que é a vulnerabilidade? O que é família em desproteção? O que é criança e adolescente em situação de abandono, em situação de desproteção, de negligência e de faltas essenciais de coisas muito básicas. Então, o serviço social ele complementou essa minha experiência ali de vida pessoal, e aí foi ali nesse momento que eu passei a estudar e me apaixonei. Só que, para quem me conhecia, que eu era da área financeira, sempre fui muito empreendedora, né? As pessoas falavam, Elaine, mas você não ganha dinheiro sendo assistente social. E eu tinha muitos motivos para desistir, mas eu vi oportunidade, né? Eu me tornei uma das primeiras consultoras do Brasil. Nós temos, inclusive, um grupo de consultorias no Brasil. Eu lidero esse grupo, que foi uma das primeiras consultoras sociais do Brasil que viu oportunidade no serviço social e não se limitando apenas a atuar. Apenas não, porque é muita coisa ser uma assistente social. Mas eu, com as experiências que eu fui obtendo, né, que eu tive o privilégio, né, de passar por muitos setores no serviço social. Então, eu comecei minha carreira no CRAS,
do município onde eu moro, depois eu passei por coordenação, aí eu tive experiência na área da saúde, tudo dentro da política de assistência social. E aí eu migrei para o terceiro setor, na experiência como técnica e coordenadora das organizações, né, da sociedade civil, que são muito conhecidas mundialmente como ONGs. Né? E a gente vai falar um pouco. E aí eu Legal. fui vislumbrando todos os desafios, todas as dificuldades no sentido de sustentabilidade, gestão, que foi o que eu mais me chamou a atenção, e como que as questões técnicas também eram absorvidas dentro dessas organizações, que, por sua vez, executavam políticas públicas. Então, Uhum. tudo foi se conectando, né? E aí eu percebia que os gestores tinham muita dificuldade de encontrar especialistas na área para dar consultoria para eles, né? De como fazer uma gestão de um contrato. Antigamente era convênios, né? A gente está falando de 2014, quando a gente teve aí uma virada de chave na regulamentação dos contratos público-privado, né? A gente também vai Uhum. falando aí sobre isso. Então, eu fui vendo uma oportunidade. Como assistente social, e aí eu vou falar da própria, do próprio curso, ele te dá muita oportunidade de você ter uma visão panorâmica das políticas públicas. Porque a política de assistência social, ela é uma política que ela permeia as demais políticas públicas. Não tem como você desassociar o serviço social, a política de assistência social, da cultura, da educação, da saúde. A assistência social, ela trata do direito, ela cuida e zela pelo direito das pessoas. Então, e a vulnerabilidade, ela não se estabelece apenas por uma questão socioeconômica e hipossuficiente. Ela tem como dimensão a vulnerabilidade do indivíduo em todas as suas questões e dimensões socioculturais, psicossocial, e aí a gente vai ampliando essas dimensões. Família, sociedade, relações. Então, a vulnerabilidade, ela não se estabelece apenas uma questão econômica, que é o que muitos acham que a assistência social ela prevê, né? Ela também prevê os Uhum. mínimos, né? O que é essencial para a subsistência, mas ela não vê o indivíduo como alguém, né, que não tem uma condição emancipatória. Muito pelo contrário, ela precisa se emancipar por meio de direitos que já está previstos, mas que tem também outros atores que são responsáveis e têm o dever de prover esses mínimos, como o Estado. Então, o serviço social é isso. Eu acho que primeiro essa história que você tinha comentado de superação eu não conhecia, então fico feliz de levar isso para o nosso público aqui também, e é bem interessante isso. E aí agora eu descobri aqui uma coincidência, né? Você quis fazer matemática, eu também, né? Mas também não fiz matemática, e no meu caso, até assim, talvez seja até uma ironia do destino, porque também, como você falou, aquela história que a gente ficava no vestibular, será que eu vou passar nesse, será que eu vou passar naquele? E aí eu passei primeiro na matemática, né? Inclusive passei muito bem lá na Unesp em Bauru, que é a minha cidade, mas eu passei depois em administração, inclusive numa universidade, numa faculdade particular, porque ela não tinha pública, né, nessa época, né? E aí, na época eu falei assim, ainda tive que conversar com os meus pais, porque a gente não tinha também condições, talvez, de pagar a faculdade da forma como seria. E aí meu pai falou assim, olha, escolhe o que você realmente quer fazer e tal. Aí eu falei, olha, eu vou fazer administração porque eu não quero ser professor, né? Então, olha que interessante, né? Porque depois eu virei professor, sim, né? Inclusive nas outras áreas, né? Depois fui para a educação. Mas o que eu acho interessante? Às vezes é isso, Elaine. A gente está aqui falando também com muitos jovens. Na hora de escolher a profissão, um ponto que você trouxe aqui muito importante é escolha com propósito, algo que tenha a ver com o seu propósito, né? Então, você mostrou claramente aqui
que esses acontecimentos, tudo isso te levou, mas foi um propósito. Você escolheu um propósito, né? Ao escolher a área de serviço social. E acho que isso é o importante. A gente escolher realmente, todo mundo sabe a questão econômica é importante e tudo mais, mas hoje, principalmente, já tem pesquisa sobre isso, as novas gerações já têm essa conexão com o propósito, né? Então, e aí a mensagem aqui para você que está nos acompanhando aqui, ó, a Elaine é um exemplo de quem escolheu por propósito, e não somente o propósito de ajudar, né, pelo serviço social, mas de profissionalizar e até de construir. Ou seja, na verdade, uma coisa não é antagônica à outra, né? A gente não está falando de filantropia, né, Elaine? Depois você vai falar até também essa diferença, porque o pessoal às vezes confunde a atuação das organizações sociais, do próprio serviço social, como sendo esse caráter mais de doação, né? Vamos colocar assim. Depois você que vai colocar os termos técnicos aqui, porque você que é da área. Mas aí, Helena, eu queria trazer aqui um dado que aqui para os nossos as pessoas que estão nos acompanhando. O Brasil possui mais de 897 mil OSCs, né, que são as organizações sociais civis ativas, né? E também vamos dizer que são as que estão formalizadas, né? E aí um ponto interessante é que essas OSCs também contribuem muito para o PIB do Brasil, né? Então, as OSCs hoje geram 4% aí do PIB, porque elas empregam pessoas, né? Elas geram, né, impacto, além de gerar impacto social, elas têm um impacto econômico também aí, então acho que isso é importante. E aí, nesse inteirinho aí, eu queria que você comentasse, então, justamente, aí agora a gente vai falar para o pessoal que está vendo aí, ó, a Elaine, ela faz consultoria, então ela presta consultoria, ela presta essa assistência para as ONGs, então fala para esse público também, Elaine, por que eles precisam, né, hoje se profissionalizar, mostrar aí que realmente estão comprometidos, que não há desvio de verbas, né? Que o pessoal fala muito disso hoje. Então, conta um pouquinho para a gente. Bom, na verdade, esse é o desafio, né? Desconstruir a imagem que ficou histórica das ONGs, que eram as tal pilantropias, né? Eu falo muito que a gente cita muito sobre como que se deu historicamente as ONGs no mundo, né? E depois aqui no Brasil, que começou pelas Santas Casas. Para vocês terem uma ideia, a primeira ONG, né, no Brasil, em 1943, foi a Santa Casa de Misericórdia, né? Então, a gente tem historicamente um histórico de organizações que se deu pela caridade, até porque a gente tem também um processo histórico da própria profissão de serviço social. E o que a gente vem trazendo dentro da perspectiva do terceiro setor? Primeiro, esse dado importantíssimo que você traz sobre como se consolida a profissão nesse segmento, considerando que nós somos 3 setores. O primeiro setor é o Estado, é o poder público, né? É o Estado que tem o dever de suprir todas as políticas públicas, isso está na Constituição. Nós temos o segundo setor, que é as instituições privadas, as empresas, que têm como finalidade o lucro, né? E nós temos o terceiro setor, que aí ficou assim, o que é um terceiro setor, né? Então, ficou estigmatizado que apenas o terceiro setor era ONGs. E esse é o trabalho de informar. O terceiro setor, ele se dimensiona sob fundações, associações, cooperativas, movimentos, coletivos. Todos essas atividades, elas estão dentro do chamado terceiro setor. E por que ONG, que é um termo que ainda mundialmente é usado, e eu tenho bastante resistência, né, às vezes, de falar das ONGs, porque a ONG ainda é um termo mundial. Então, a gente precisa ainda ter uma linguagem que acesse a todas as pessoas. Mas, infelizmente, no Brasil, nós tivemos, historicamente, a PEC das ONGs, onde foi descoberta muitos desvios de verba pública por meio dessas ONGs, né? Inclusive, isso são discursos e narrativas políticas que
querem desconstruir a importância do terceiro setor e das organizações, das entidades que são sérias, né, em razão dessa questão da PEC das ONGs, que infelizmente ela acabou, enfim, deixando a imagem, né, muito ruim. Então, o nosso trabalho aqui é reestruturar o que significa o terceiro setor, dimensionar a sua importância e os seus impactos, mas, sobretudo, formar e capacitar. E nós temos uma oportunidade de mercado de trabalho riquíssimo, né? Por exemplo, quais são os principais profissionais que integram o terceiro setor? É a área técnica, que exige graduação. Então, os profissionais de contabilidade, de administração, de pedagogia, serviço social, psicologia, antropologia, terapia ocupacional, todos esses profissionais são essenciais para o cumprimento do objeto, que são projetos que muitas vezes são em parceria com o Estado, com o poder público, em que as entidades passam a ser a instância executora. Lembrando que o Estado, a finalidade dele é suprir todas as questões que envolvem os direitos das pessoas individuais e coletivas, tá? Então, ela tem uma instância de Estado, de poder público, de direito de acesso a todos, com gratuidade, né? E nós temos as organizações da sociedade civil, que são as, né, tracinho aí, ONG, né? Que são organizações da sociedade civil organizada, que podem se classificar como fundações, como entidades, como, enfim, né? Cooperativas, coletivas, enfim, e que elas são dentro da sua natureza jurídica, são organizações privadas. E privadas tem a ver com autonomia. Eu gosto muito de enfatizar isso, né? Só que ela é privada sem fins lucrativos. Então, ela tem aí dentro do privada sem fins lucrativos um significado muito importante para quem utiliza-se dessas organizações para executar a política pública e não ser subserviente ao Estado, que tem o dever de executar a política pública. Então, ela não é braço, que é um termo capacitista, mas, enfim, ela não é braço, ela não é apoio do poder público. Ela é uma organização sem fins lucrativos, ela é uma organização privada, né, natureza jurídica privada, ela tem autonomia, ela é sem fins lucrativos e ela deve ter finalidade pública e social. E a finalidade pública e social, ela traz aí também, dentro da sua dimensão executora, de atender a política pública dentro das suas normativas, regulamentações, e social, porque ela é sem fins lucrativos, para que ela gere impacto, transformação e acesso a direitos, né? Então, é importante que as pessoas que estão se formando entendam a oportunidade de ingressar no terceiro setor para profissionalizar essas entidades que, por sua vez, elas ainda vivem um estigma e uma cultura da filantropia. E eu não sou contra a filantropia, só que a filantropia ela não pode ser a base principal, né? E aí eu falo porque existe aí várias, enfim, opiniões sobre isso, mas eu entendo que a filantropia ela não pode ser base principal da ação dessas entidades, dessas organizações, porque senão ela entra no que tange ao assistencialismo. E o que se chama assistencialismo? O que seria o assistencialismo? É você prover coisas, objetos, necessidades pontuais e paliativas e não garantir o direito. O assistencialismo, ele afasta o direito. Vou dar um exemplo prático. Eu vou dar uma cesta básica para essa família. Essa família vai sentir fome só esse mês? Né? Até porque cesta básica, e aí é outra discussão, eu estive até numa palestra num sindicato, e um sindicato que trata dos direitos das entidades do terceiro setor. E eu falando para os chefes dos sindicatos,
referente à cesta básica. Eu, dentro do que confere aos direitos, à autonomia, eu escolho o que eu como, certo, doutor Alexei? E aí a cesta básica me condiciona a comer aquilo que a cesta está fornecendo. Ou seja, se eu tenho intolerância a glúten, né? Se eu tenho intolerância a qualquer alimento processado, o fato de eu estar em vulnerabilidade me limita a ter também limitações de saúde nutricional, enfim. Então, é um debate, é uma discussão, mas, por exemplo, a cesta básica, ela é uma coisa que é fornecida para as famílias em razão da pobreza, da fome, porém, ela é assistencialista quando a gente entende que o indivíduo ele tem o direito de ter a alimentação dela, porque ela é essencial e fundamental, sem ser por meio de uma ação assistencialista, porque isso é um direito à alimentação que está previsto no artigo 5º da Constituição, 6º da Constituição. Elaine, deixa eu aproveitar para você dar uma respiradinha aí também, ó. Deixa eu só para a gente fazer algumas conexões, né? Primeiro, é importante a gente desmistificar esses termos, né? Realmente, como aqui a gente leva o conhecimento acessível aqui para que as pessoas entendam, né, o que significa cada um desses termos. E acho que aí também eu separei aqui um ponto no que você comentou também, da gente separar muito, né, o que é essa prestação do serviço, o que é o social, né, e é muito legal a gente ver que tudo isso está conectado com o que a gente faz em ESG, né. Eu dei uma palestra recentemente também sobre isso, e eu usei exatamente quase o exemplo que você falou, porque eu falei assim, a sua empresa pode fazer agora uma campanha de Natal, que nós estamos se aproximando do Natal, e dar uma cesta para essa pessoa? Pode. Isso gera um impacto. Só que as pessoas não têm fome só no Natal, né? As pessoas não querem ter aquilo só naquele momento. Então você tem que fazer ações perenes, ações contínuas. E aí é o que a gente coloca que uma política, né, ou tanto política pública como umas políticas nas empresas, tem que ter continuidade e tem que ser ações que vão, sim, gerar um impacto, mas um impacto até de longo prazo. Não só tendo esse impacto, eu falo que são questões pontuais. Ajuda é importante? São importantes. Teve uma enchente lá no Rio Grande do Sul, todo mundo ajudou, Claro. é legal. Mas a gente sabe que esses momentos são importantes, mas ações perenes é que vão construir, de fato, o que você falou, essa autonomia do indivíduo, né? É importante colocar isso para poder trabalhar em conjunto. E aí, Helene, eu queria até linkar também aqui um ponto. Eu tenho atuado em conselhos, né? Então, conselhos municipais, e eu estou atuando pela primeira vez agora num conselho de uma instituição do terceiro setor, tá? É uma associação, né? Que também trabalha na questão da difusão de conhecimento. E aí eu queria que você comentasse também, assim, e até você falou muito da questão, então, hoje, as pessoas também confundem, acham que na ONG é só voluntário, né? Não, o cara é profissional, ele está lá para receber pelo que ele é como profissional, né? Não é só não é voluntário, podemos ter voluntários e temos voluntários sempre, mas queria também que você comentasse um pouquinho disso. Então, é aquilo que a gente fala, né? Historicamente, as organizações elas tinham uma demanda social, elas se mobilizavam para atender emergencialmente, e aí por meio de ação voluntária. Só que essa modalidade ela foi também passando por uma transição, por uma transformação. E o que precisa ser mudado não são só, né, apenas as ações ali da entidade, das organizações, mas a mentalidade. A mentalidade, ela vai conduzir, e aí eu gosto de falar muito disso, porque o gestor que precisa estar no ponto estratégico, tático estratégico, ele passa a ser o maior operacional da organização. É quem carrega essa organização nas costas. Ao invés de ele buscar saídas
oportunidades, estratégias para poder sustentabilizar a sua entidade, ele está lá amarrando o pacote de cesta básica, o que não, a gente não está dizendo que ele não tenha que fazer, participar é importante, mas ele não pode sair do posto dele estratégico. Como que funciona uma empresa? Aí eu gosto de fazer, né, sempre essa Analogia. analogia para que as pessoas entendam que ela é de natureza privada, então a responsabilidade fiscal, inclusive, administrativa e fiscal, ela é da organização. Ninguém vai pagar essa conta. Então ela precisa pensar na estratégia de sustentabilizar essa organização como uma empresa, porque ela tem contas e despesas fixas. Se ela tem uma sede, se ela tem uma água, uma luz, se ela tem qualquer despesa que é fixa, quem que vai pagar essa conta? E aí ela fica numa filantropia que ela é importante, e ela pode ser sazonal, ela pode ser, né, perene, mas ela precisa pensar em algo que seja continuado. E por que eu amo o serviço social? Por que eu amo a política de assistência social? Para mim é uma das políticas mais lindas do Brasil e não estou puxando sardinha porque eu sou assistente social. Porque ela é organizada e ela estabelece o que é pontual e o que é continuado. Não tem problema de você ser uma política de assistência pontual por meio de programas e projetos que têm início, meio e fim. Tá tudo certo. Mas a previsão dela é de ser ações continuadas, para que exatamente você possa verificar a transformação e a mudança por meio de indicadores da transformação da vida desses indivíduos e famílias. Você só vai conseguir ver resultados por meio de uma periodicidade. Você não consegue transformar a vida de uma pessoa entregando cesta básica em um ano. E aí é sempre importante a gente falar de que as organizações elas se consolidam por meio de uma estrutura de gestão, de uma estrutura operacional executiva. E quando é um voluntário, que inclusive quem é de organização aqui estiver acompanhando, vai precisar saber que voluntariado é contabilizado. Se você não contabiliza o seu voluntariado, você tem um grande problema fiscal. Porque como que você opera uma organização que tem uma mão de obra de aproximadamente 50 mil e você não tem essa demonstração em lugar nenhum? Sem contar os riscos trabalhistas que você corre. Então, mesmo que você tenha voluntário, você tem que formalizar o termo voluntariado, que inclusive eu não sei se é o termo que se usa, mas eu abri uma jurisprudência quando foi exigido uma equipe mínima numa organização, e eu disse que a equipe mínima se constituía de equipe voluntária. Eu tive um indeferimento, entrei com um recurso e ganhei o recurso. Por quê? Porque o voluntariado ele pode ser técnico, né? Então, a questão do voluntariado é profissionalizar não, é capacitar a equipe voluntária, porque não é porque ele faz dentro daquele período que ele se propõe a fazer que ele não tem obrigações. Ele tem que ter compromisso com o projeto, né? Então, é importante fazer uma boa seleção de voluntários. Não é receber qualquer pessoa de qualquer jeito. Isso não valoriza nada o teu projeto. Então, o voluntário, ele é um agente importante, ponto. Na outra linha, né, professor? Porém, nós temos uma oportunidade de profissionalizar por meio de contratação de profissionais em diversas áreas. Se for, eu vou falar da assistência social, que é o meu campo. Se for dentro da assistência social, por exemplo, nós temos profissionais que a NOB RH SUAS prevê, que são advogados, pedagogos, assistentes sociais, educadores sociais, né? Então, nós temos aí um leque de profissionais que precisam de graduação, formação, títulos, né? Para poder integrar essas equipes com salários de mercado. Outra coisa, sou contra, por conta até da minha tese, sou contra a desconstrução das políticas públicas por meio de execução das entidades. E por que eu falo isso? Porque existe várias PECs, vários projetos de lei para que as organizações não executem a política pública por conta da precarização. E eu sou a favor de ter esses movimentos contra a precarização. Mas eu não boto essa conta no terceiro setor.
Eu boto essa conta no terceiro setor para quem precariza o serviço para executá-lo. Eu vou executar um serviço, mas eu vou garantir todos os direitos dessas pessoas que vão trabalhar. Eu vou trabalhar com salários que é de mercado. Eu vou garantir todos os direitos, porque ele passa a ter uma natureza pública, né? De serviço público. Por que eu vou precarizar a execução deste servidor, que também passa a ser um servidor da política pública, e jogar o valor de trabalho dele pela metade do valor só porque está sendo executado por uma organização? Então, eu sou contra a precarização. Então, o modelo de contratação, ela precisa também ser de valorização. Então, a questão dos conselhos, que aí eu quero fechar a minha fala, é importante os conselhos se estruturarem, terem a clareza de como funcionam as suas deliberações e suas participação nas decisões das políticas públicas, porque tem conselho que autoriza, por exemplo, a parte financeira de um projeto dentro de um município, dentro de uma prefeitura. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a política de assistência social, dentro dos seus entes federados, União, Estados e municípios, são representados por conselhos paritários, que são representados pela sociedade civil e por pessoas, né, indivíduos que representam o poder público, por meio das suas secretarias, políticas públicas. O que acontece? Esse conselho paritário, ele decide e delibera políticas públicas e orçamento, inclusive prestação de contas. Então, a assistência social, ela tem seus conselhos municipais, estaduais e federais, que deliberam recursos, orçamento, planos de trabalho. Então, elas têm uma responsabilidade no uso do recurso daquela política pública, inclusive de reivindicar aquilo que entende que está em déficit, como, por exemplo, a questão da precarização. O que está acontecendo? Os setores públicos estão terceirizando. Por que eu estou falando terceirizando? Porque é o termo do que está sendo posto nas mobilizações. Mas o terceiro setor não é uma instância de terceirização da política pública. Não, ele é um colaborador da execução, porque ele tem como natureza privativa a relevância pública e social. Então, ele tem dentro da sua natureza pública e social a permissão, né, de possibilitar aí a condição de executar um projeto. Todavia, muitos municípios abrem editais para condições de execução de projetos precarizados. E o edital, ela estabelece a regra. Ela vai falar assim, ó, você vai executar esse serviço que custaria 1 milhão se fosse por nós, mas vocês vão ter que executar com 100 mil, tá bom assim? Aí a organização, desesperada porque não tem recurso para pagar a água e a luz, ela pega. O que vai acontecer com esse projeto? Ela não vai gerar o indicador, o resultado, ela vai, com certeza, ter problemas na sua prestação de conta, ela não vai fazer uma entrega efetiva e, o principal de tudo, a população vai sofrer o dano da irresponsabilidade, tanto do poder público, por abrir edital que não corresponde à realidade da comunidade e da sociedade, como da sociedade, da organização, que pega um edital desse para executar, sabendo que ela ela não tem condições de inexequível. Ela não consegue executar com aquele orçamento. E isso é muito comum. Então, a gente está numa luta. Eu sou do terceiro setor, eu tenho uma bandeira de realmente defender o terceiro setor. Eu sou muito apedrejada, principalmente pelo meu curso de mestrado. Por quê? Porque lá eles têm muito claro que o terceiro setor ele veio para terceirizar os serviços públicos. E eu sou contra essa narrativa. Eu entendo que o terceiro setor ele é uma possibilidade de executar a política pública, porque ela tem várias questões que são importantes a gente frisar. Primeiro, as OSCs elas estão mais próximas das comunidades, elas conhecem muito mais a vulnerabilidade, a população atendida, elas têm pertencimento, elas têm o reconhecimento das questões que envolvem o território. Tem, não sei, mas deveria ter, porque elas estão lá. Elas são descentralizadas. Quando elas são descentralizadas, elas possibilitam o acesso muito maior do que os próprios equipamentos públicos. Então, eu acho que isso é um grande motivador, né? Que eu falo que as forças
de uma entidade operacionalizar. Ela tem os desafios de gestão, ela tem os desafios de profissionalizar, mas o poder público tem o dever de dar condições para que essas organizações executem essas políticas com dignidade, para dignificar a vida dos usuários. Então, os conselhos têm um papel muito importante na sua fiscalização, na sua defesa do terceiro setor, sobretudo em fiscalizar as contas para que o terceiro setor não pegue qualquer edital de qualquer jeito e execute uma política pública ruim. Elaine, eu queria aqui também aproveitar esse ponto, né, assim, e colocar bem claramente, né, que é o que eu sempre gosto de fazer aqui, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que o terceiro setor, ele não é uma extensão do Estado, ele tem que ser uma ampliação da política pública, ou minimamente fazer chegar a política pública onde ela não está chegando, né, então, é isso que a gente tem que pensar, ou seja, é uma ampliação, então a gente está vindo somar, contribuir, né? E não estender o que seria obrigação do Estado, não substituir o Estado, né? Você falou, Isso. eu às vezes também questiono alguns programas mesmo de educação, por exemplo, o lugar que deveria ter uma escola. Então, na verdade, a gente está suprindo uma política pública ali que, como eu falei, a gente está gerando impacto, mas quem tinha que assumir isso é um dever do Estado, né? Então tem uma série de questões nisso, e de conselho, eu queria também colocar aqui para o pessoal que é de organização social, normalmente, por ser uma organização sem fins lucrativos, ela tem um conselho interno, né, que é o próprio conselho estatutário, que a gente pode dizer assim. Esse, inclusive, Elaine, é bom a gente reforçar para o nosso público, tem responsabilidade civil lá pelos atos que ocorrem dentro das organizações sociais, né? Então, esse cara ele é responsável também. Então, se ele deixou lá livre, assinou lá, ele tá sendo aí participando de tudo isso. Então, esse é um ponto muito importante. Então, às vezes você fala assim, eu vou contribuir com essa ONG, vou participar lá do conselho. Tome muito cuidado também com isso, né? Se você realmente não estiver ali no dia a dia, não acompanhar isso daí. E aí a gente tem uma outra figura também que tem sido usado hoje, que aí é do conselho consultivo. Né? Então, a gente pode montar uma OSC, pode ter um conselho consultivo, por exemplo, e aí ela pode pegar profissionais de áreas distintas, até para ter opiniões distintas. E esse conselho, inclusive, vai ser um conselho também voluntário, né? Que vai voluntário que vai estar lá justamente para trazer. Eu posso pegar um cara lá que nos ajude a captar recursos, eu posso pegar uma assistente social mesmo lá para dar a questão técnica ali, posso pegar um administrador, um contador, um advogado e assim por diante, né? Então, é legal a gente também colocar esse ponto, que é uma alternativa também que vai ajudar a profissionalização. E até porque um olhar externo é muito importante. Né? Muitas vezes ele fica ali imerso, não consegue ver saídas, não consegue ver soluções, e aí um olhar externo o ajuda. Elaine, agora caminhando aqui para o nosso final, que nós já já falamos bastante aqui também das questões, mas eu queria que você falasse de dois temas aqui que talvez estejam até interconectados. O primeiro é sobre o seu mestrado, né? Que inclusive quando você terminar, você vai vir aqui contar o resultado para nós, tá? Então, já fica aqui o compromisso. O pessoal que acompanha aqui a gente sabe que eu valorizo aqui doutorandos, mestrandos e trago eles aqui para mostrar e colocar esse ponto aí para as pessoas. Né? Então, você também já está aqui, já tem esse compromisso. E o outro, que aí você já pode linkar, é a questão da liderança e principalmente dessa questão da liderança feminina, que você hoje é uma liderança feminina, é uma liderança que inspira também aí as mulheres, e a gente sabe que o público hoje, podemos dizer assim, até a maioria são de mulheres que atuam nas organizações sociais, né? Então, conta para a gente do seu mestrado e desse ponto. Bom, o mestrado ele foi motivado por um trabalho que eu fiz na PUC São Paulo. Trabalhei lá por aproximadamente 2 anos. E as minhas coordenadoras falavam, Elaine, não tem condição você ficar só na graduação, você é ilimitada, mulher. Faz o mestrado, avança. E aí
mexeu muito comigo isso ali, né? Porque eu sempre fui muito ocupada de coisas e eu achava que eu nunca ia conseguir ter tempo de fazer o mestrado. E aí o universo vai conspirando a favor de coisas que você nem mesmo às vezes você acredita. E aí eu consegui participar de um edital pela Unifesp, super difícil. Eu fico emocionada porque foi tão difícil entrar. E aí eu falo, cara, eu sou uma potência, né? E é tão bom quando você reconhece em você uma potência, porque eu via que todo mundo enxergava isso em mim, mas eu não enxergava. Eu achava que eu fazia, eu me acho muito mais ou menos, me achava muito mais ou menos. Eu falava, eu sou mediana. Eu nunca fui aquela aluna 10 em nada, mas eu sou muito de entrega. Eu sou uma pessoa, eu me chamo de pé de barro. Se você me dá uma missão, é missão dada, é missão cumprida. E eu acho que o mundo está muito cheio de teóricos. A gente precisa de gente que faça as coisas acontecer, né? Então eu sou muito de fazer. E quando as coisas começam a acontecer aqui, eu tenho um problema. Eu encasqueto. Eu não durmo. E aí o mestrado ele veio a partir dessa motivação. Eu sentava na mesa das doutoras na PUC para escriturar as reuniões e eu não tinha direito a opinar sobre decisões porque eu não era mestre, porque era uma exigência de deliberação da mesa diretora da PUC. E eu falava, cara, e eu que contribuía para as decisões, sabe assim? Só que não aparecia meu nome em nada, e aí eu fui pensando, fui refletindo sobre isso, né? E aí o universo conspirou de eu participar desse edital. Um dia eu quero contar essa história, eu vou ver se eu faço um canal aí para falar dessa história do mestrado, porque foram 6 processos seletivos, né? Eu achava que eu nunca ia passar, por exemplo, na proficiência, que é o grande calcanhar de Aquiles, né? Eu passei na prova de proficiência, gente. Eu falei, cara, eu não acredito. Eu consegui ler uma prova inteira em espanhol. Eu não sei o que baixou em mim ali, mas eu consegui e passei na prova. Então, o mestrado ele tem como objeto mapear as organizações da sociedade civil do município de Osasco. Eu precisei fazer um recorte para conseguir fazer uma pesquisa mais qualitativa também. E aí o meu recorte foi Osasco, porque eu trabalho lá desde 2018 e eu tenho uma vida de trabalho por meio da consultoria, como assistente social, como coordenação muito forte em Osasco. E aí eu escolhi Osasco para fazer essa pesquisa. E ela vai trabalhar o mapeamento das organizações que atuam na política de assistência social. E por que eu escolhi assistência social? Por conta do meu próprio curso e por eu identificar, por meio do meu trabalho, vamos dizer, os desafios com relação à gestão, execução dessas organizações, os públicos-alvos que elas atendem e como que a política da assistência social se dimensiona nessas organizações. Porque a gente vê muita organização que está inscrita na assistência social, mas ela não é de assistência social. E aí eu quero entender isso. A única resposta que vai me dar vai ser a própria pesquisa. Então, eu estou em processo de análise de dados, que eu já fiz um levantamento, né, pelo próprio Conselho da Assistência Social, estou fazendo levantamento de dados por meio dos mapeamento das OSCs, enfim, eu estou trabalhando algumas referências e fontes de pesquisa e estou trabalhando a tese de como que se dá a questão das organizações da sociedade civil dentro da política pública de assistência social. E é uma grande... É antagônico às percepções, porque o serviço social, historicamente, a gente defende, né, que tem um papel que é, na verdade, exclusivo do Estado, da proteção, mas aí a gente tem uma questão do terceiro setor que traz a perspectiva do empreendedorismo, a perspectiva de terceirização e precarização, e aí eu estou tentando trazer dados, informações e uma tese que faça uma defesa ao terceiro setor nessa perspectiva da execução da política pública, né? Para que a contradição ela sempre vai existir, mas eu quero tentar trazer aí alguns dados e informações com base na pesquisa, que aí eu não controlo as respostas vão vir da pesquisa, e isso também vai me trazer o quê? Algumas convicções.
porque eu tenho minhas defesas, mas eu não sei também se elas são isso que eu penso. De repente, eu posso me surpreender com essa pesquisa e eu ter que fazer uma nova, repaginar essa dimensão da assistência social executada por entidades. Mas a pesquisa vai me responder isso. Estar mulher à frente desses projetos, eu trabalhei no meu projeto de trabalho, né, de profissional, eu trabalhei como conselheira tutelar por 10 anos. E eu enfrentei situações de periculosidade como conselheira, porque eu ia em situação de desocupação, em áreas de pessoas que viviam em áreas de riscos, né? Já participei de situações de muito risco mesmo. Trabalhei em delegacia de defesa da mulher. Lá eu também me autodescobri como uma defesa incondicionada do direito da mulher em todas as suas dimensões, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional. Eu fui vítima de violência doméstica e ali eu passei a tratar é, alguns entraves, alguns bloqueios que eu tinha. E aí a vida foi me levando para desafios, Alexei, eu gosto muito de falar sobre isso, que eu coordenei um núcleo de autores da violência doméstica na PUC. Então, eu trabalhava diretamente com o autor. E aquilo, para mim, foi um dos maiores desafios na minha vida profissional com relação à minha vida pessoal, porque o nó Eu parava aqui. imagino. Eu ouvia de um autor que ele não tinha batido, ele só tinha empurrado, que ele não tinha batido, que ele só tinha puxado o cabelo, que ele não tinha violentado ou feito qualquer tipo de violência, que ele só tinha xingado. E aí eu passei a ter um novo olhar sobre o conceito da violência. E eu passei a dar palestras sobre o conceito da violência, os tipos de violência. Né? O que é a violência psicológica, a física, a patrimonial. Né? Então, levar a informação foi uma forma de curar eu falava disso, eu chorava. Então, hoje eu consigo falar sobre isso. Então, foi um de cura. Elaine, só para a gente não perder aqui o seu exemplo, eu participei de eu tenho uma amiga, inclusive, que ela é coordenadora do programa de direitos humanos lá na Universidade Federal de Rondônia, né? E lá ela tem um grupo muito interessante, e os alunos de mestrado lá, a maioria são juízes, né? São Uau. juízes ali da região, de primeira instância, e eu fui lá, inclusive, avaliar os trabalhos. Olha a responsabilidade, né? E numa apresentação, eu não sabia que ela era juíza, né? Ela comentou que um dos agressores e um dos autores, ela perguntou para ele, falou assim, o senhor tranca ela em casa? Aí ele falou assim, não, eu não tranco ela em casa. Mas o senhor leva a chave? Aí ele, levo, mas eu não tranco ela em casa. Então, assim, olha, né? Aí a gente começa a entender, né? Então eu falo que isso é até para a gente sensibilizar, às vezes, as pessoas, porque tem pessoas que ainda acham alguns comportamentos e querem justificar alguns comportamentos inaceitáveis, né? Então, só para não Olha, perder o são seu. histórias incríveis, né? São histórias. Eu atendi alguns casos assim, você lembra? Eu lembro que um autor falou assim: mas ela não pode sair de casa. Ela é mãe dos meus filhos e ela está comigo há 32 anos. Ela não pode sair de casa. Porque essa mulher, depois de 32 anos de casada, ela resolveu se separar. E ele não aceitava a separação. E assim, o aceitar é algo que é muito interessante, porque a gente vive uma sociedade patriarcal, é histórico, não é uma questão de machismo, é uma questão de cultura. E aí a gente vê homens que não aceitam a separação porque ele acha que ele tem que aceitar. Ele acha que está dentro da dimensão dele o relacionamento continuar ou não. Então, isso precisa ser desconstruído. E aí foi onde eu despertei para, inclusive, alguns programas muito importantes que estão acontecendo, que é o IAI José, que é um grupo de apoio a autores da violência doméstica, que está agora trabalhando o quê? O conceito da violência e educando esses autores. Porque não adianta você só prender. Você precisa educá-los, porque senão eles vão sair, eles vão voltar a praticar a violência. Então, existe uma questão aí que é educação. É falar da violência com os autores para que ele entenda, primeiro, o que é a violência.
E aí eu fui conselheira tutelar e dentro da minha pesquisa, de outros projetos que eu fiz algumas pesquisas, foi identificado que a maioria das crianças que sofrem a violência, elas são continuação da violência doméstica sofrida pelas mães, pelas mulheres. Essas crianças sofrem a violência. E um indicador importante também, eu dou curso de formação para conselho tutelar no Brasil inteiro. Outro dado que eu encontrei, que o maior indicador de negligência contra a criança e adolescente são as mães. Olha que dado interessante. Mas por que essas mães, dentro dos indicadores de negligência, são, dentro dos dados, elas se apresentam? Porque elas são, primeiro, as provedoras, as que ficam e as que negligenciam em razão da violência que ela sofre e ela omite a violência aos filhos. Então, você vai entendendo uma questão que é social dentro desses contextos de família. Então, assim, é muita coisa para a gente explorar. Fico à disposição, professor, para se a gente um dia quiser fazer uma roda de conversa com seus alunos, falar um pouquinho sobre violência. Eu acho que a gente precisa levar esse tema. Estar mulher nesse lugar de fala, a gente está falando muito sobre o lugar de fala, é saber exatamente o que é você viver a violência e ter que apresentar para a sociedade uma coisa que você não vive e não é, porque você vive padrões que a sociedade estabelece, né? Então, eu tive que romper com muitos estigmas. Eu sofri violência no dia do meu casamento, né? No meu primeiro casamento. No dia do meu casamento, eu levei um tapa no meu rosto, vestida de noiva. Porque eu não tenho problema de falar mais sobre isso. Mas antes, isso para mim era uma vergonha. Eu falava, gente, eu não vou falar isso nunca, mas hoje eu falo isso porque eu consegui entender que eu não era o problema ali. Não sou eu o problema da violência. A violência é um problema do violador. E aí a gente precisa falar sobre isso para que a gente entenda e encoraje as mulheres a sair dessa condição, porque não é vergonha nenhuma você entender que você vive a violência e que você quer dar um basta. Então, eu gosto de estar nesse lugar de fala, sim, eu gosto de fortalecer mulheres, sim, gosto muito de tratar sobre esse tema para estimular, motivar, encorajar essas mulheres que sofrem todos os tipos de violência, até mesmo os abusos, né, as relações abusivas, de gritos, homens que querem gritar com você para te calar, né? Então, eu faço essa defesa e estou sempre à disposição para falar sobre isso. Legal. Elaine, e aproveitando também esse tema que você trouxe, eu acredito muito na gente trabalhar em ações de emancipação das mulheres, né? Então, ações de geração de renda, de qualificação. E acho que um dado legal da gente saber é que hoje as mulheres já são a maioria no ensino superior, né? Então, a gente tem elas hoje, as mulheres estão hoje em todas as áreas e realmente elas podem estar onde elas quiserem, né? Onde elas escolherem estar, né? Então é importante a gente sempre falar isso. E queria agradecer para você, assim, por essa nossa aula de hoje, né? Assim, esses assuntos aqui dá para fazer 10 podcasts aqui para a gente ficar falando. Nossa, Cada um, tem que ter pauta, porque cada um misericórdia. de um, mas assim, muito obrigado pela sua contribuição. Eu vou dar a palavra para você encaminhar as considerações finais, mas queria antes lembrar o pessoal aqui, ó, já vai aparecer aqui para você aqui o link do canal, então curta, compartilhe, gostou aqui do nosso bate-papo, não esqueça. Elaine, as suas considerações finais. Bom, primeiramente, quero te agradecer, professor, por ser essa pessoa tão acessível, né? Você é uma pessoa que quem não conhece, que eu tive a oportunidade de conhecer, acha que não dá para falar sobre qualquer assunto, porque você tem um cargo de muita importância, você tem uma relevância, você tem um cargo, e parece que isso afasta muito das pessoas, muito pelo contrário, você é muito acessível, humanizado, é um excelente gestor, então quero te parabenizar por todo o trabalho que você tem feito, te agradecer pelo convite, pela parceria que a gente está aí caminhando para fazer, e agradecer a todos que estão acompanhando aqui, espero que
que vocês tenham gostado dessa programação, são muitos assuntos, mas falar que, sobretudo, o que resume toda essa trajetória é exatamente o que o professor falou, é o propósito. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, eu não tenho limites, né, de trabalhar projetos de impacto social, eu coordeno projetos, eu assessoro gestores, mas eu sou muito apaixonada por isso, porque eu acredito na transformação por meio da conscientização, do suporte, da profissionalização, mas, sobretudo, de as pessoas olharem para um todo e entender que a gente é parte desse todo. Não existe alguém que se desassocia de você. Mesmo que a gente esteja numa condição hoje que está muito elevada, diferente do outro, ou que tem alguém que está muito elevado, diferente da sua situação, nós todos somos parte de uma coisa só, de um todo. Então não dá para pensar em transformação se a gente achar que quem tem que ter lugar de mérito é diferente daquele que você não concorda. Então, eu penso que o conhecimento ele precisa ser multiplicado, ele precisa ser disseminado, as competitividades, ele tem uma perspectiva de segundo setor. Eu sou empresária, né? Eu sou de segundo setor, mas a minha visão é de compartilhar, é de gerar um momento, um ecossistema de parceiros, porque todo mundo ganha nisso, né? Então, agradecer a Alexia mais uma vez aí pelo convite e que eu vou trazer para vocês o resultado da pesquisa. Vai ser uma honra poder trazer para vocês os indicadores e os resultados. Isso Muito mesmo. obrigada. Elaine, e assim, e é lógico que a história hoje é a sua, não é a minha, mas assim, quem também me conhece um pouco mais sabe que eu morei na Coab, que eu vim da periferia, que eu, na verdade, estudei sempre em escola pública, dei aula em escola pública também, e assim, tudo isso que você falou é porque eu sei da onde eu vim e aonde eu cheguei, aonde a gente está, né, e onde a gente quer, e o que a gente quer fazer, né? Então, acho que esse é o recado, a gente sabe o propósito que a gente tem, então por isso que eu agradeço essa sua percepção, né? Porque realmente às vezes não as pessoas têm uma percepção diferente, mas agradeço muito, né? Então, e aqui agradecer muito então a sua participação. Pessoal, gostou? Reforço aqui o convite para você curtir, compartilhar isso, ó, curte, compartilha aqui com a gente. Esse material vai estar no YouTube, vai estar no YouTube, está no Spotify também, viu, Helena? Então, a gente pode divulgar. Então, nós vamos fazer aí multiplataformas e obrigado e até a próxima, gente.